ao canal para mais uma receita. Hoje nós vamos fazer aqui um pão recheado, que é uma delícia. Aquele pão recheado com queijo calabresa que fica maravilhoso. Eu vou apresentar para vocês os ingredientes. Nós vamos iniciar aqui com a massa primeiro, tá? Então, quem não é inscrito aí já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho das notificações e já vai deixando aquele like bem grandão para nós, que ajuda bastante o nosso canal. Então vem comigo que eu vou apresentar para vocês os ingredientes, que a gente vai começar com a massa. Olha só, nós vamos precisar aqui, ó, de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele sachêzinho pequenininho, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, 2 colheres de sopa de manteiga, se você quiser pode usar margarina também, não tem problema, um ovo, 200 ml de leite, eu tô usando aqui o leite integral, morno, e 500 gramas aproximadamente de farinha de trigo. Pode ser que a gente use um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, vai depender das condições dos nossos ingredientes, varia muito a questão do tipo do leite, o tamanho do ovo, então aí a gente vai acrescentando aqui, e aí a hora que chegar no ponto da massa, aí eu aviso vocês qual é a textura e a gente vai adequando aqui a quantidade da farinha, tá bom? Então nós vamos começar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar numa vasilha, primeiro, o fermento biológico seco. E nós vamos colocar também aqui, ó, o açúcar. Uma colher de açúcar. E nós vamos acrescentar aqui o leite, que ele tem que ser morninho, mas ele não pode ser muito quente, para ele não desestabilizar aqui o nosso fermento, tá? Então, nós vamos dar uma misturada aqui. Prontinho. Agora nós vamos acrescentar aqui nessa massa, nessa mistura, aquele um ovo. E vamos acrescentar também aquelas 2 colheres de sopa de manteiga. E aí vocês deixem ela bem molinha assim, ó, em temperatura ambiente, né? Bem molinha para facilitar, pra gente estar misturando aqui. E ela não ficar com aqueles gruminhos e não dissolver completamente. O sal, a gente vai reservar ele para poder estar misturando ali mais ao final ali, depois que a gente acrescentar um pouquinho já da farinha, tá? Porque ele agride um pouco aí o nosso fermento, então a gente vai aguardar um pouquinho mais. Prontinho. Aí já misturamos aqui um pouco. E aí nós vamos começar agora a acrescentar a nossa farinha de trigo. A gente vai acrescentar aos poucos e vamos chegando aqui o ponto da massa. Então, pra gente não passar do ponto, tá? A gente vai acrescentando aos poucos, mexe, acrescenta mais um pouquinho, mexe. E aí a gente vai para poder conseguir chegar e não passar do ponto, a nossa massa não ficar muito dura nem muito seca. Ficar no ponto ideal e ficar aquela massinha gostosa, super saborosa. A gente acrescenta mais um pouquinho. Prontinho, gente. A hora que a massinha já estiver nesse ponto aqui, a gente vai colocar agora, ó, o salzinho, tá? Nós vamos misturar por toda a massa. Prontinho. Agora nós vamos colocar a mão na massa, que ela já chegou num ponto aqui, ó. Pra gente que ela vai começar a ficar pesada ali, pra você tá misturando com a colher. Então, a gente já coloca ali uma luvinha, ou coloca a mão direto, se caso você não tiver uma luvinha aí. Não quiser, não se preocupar em sujar suas mãos. Quando ela começa a já soltar da mão assim, ó, olha o ponto que fica. Esse aqui é o ponto já dela, ó. Ela já aderiu toda essa farinha aqui. Vou ver se eu vou precisar, quando ela acabar de aderir, se eu vou precisar colocar mais um pouquinho. Não, ela ainda tá grudando aqui, ó. Por mais um pouquinho. Sim, esse daqui é o ponto dela. Agora, nós vamos transferir, sobrou um pouquinho aqui da minha, olha. Igual eu falei,
Vai dar diferença por conta do tipo da farinha que tá usando cada pessoa e o ovo, o tamanho do ovo, tá? Então, agora eu vou reservar isso daqui. E nós vamos transferir essa massa aqui para a gente sovar ela durante 10 minutinhos aqui na bancada. Então, gente, eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. Não precisa ser muito, só para a massinha não grudar enquanto a gente estiver manipulando ela aqui. E agora nós vamos misturar, nós vamos começar aqui a sovar essa massa durante 10 minutinhos. Que assim a gente consegue ativar bastante o glúten, tá? Dessa massa e o nosso pão crescer e fazer certinho aqui a combinação com o nosso fermento. E o fermento conseguir fazer com que o nosso pão fique maravilhoso. Pronto, gente. Depois de sovar aí 10 minutinhos, deu até uma canseira aqui. Você pode pegar, revezar aí com o marido, porque hoje o treino de braço aqui já foi. Tô até cansada agora. Então, olha só pra vocês verem qual que é a textura que chegou a nossa massa. Olha pra vocês verem. Tá até brilhosa, tá muito bonita mesmo. E agora, nós vamos pegar essa mesma vasilha que a gente fez aqui a mistura da massa com os ingredientes. Nós vamos colocar ela aqui no fundo, pra gente poder levar ela pra descansar durante cerca de 40 minutos. A gente vai escolher aqui um lugar bem quentinho e vou cobrir aqui com um paninho de prato, tá? E aí nós vamos colocar num lugar bem quentinho, pra não pegar nenhum ventinho, nem corrente de ar, nem nada. Você pode colocar dentro do micro-ondas, pode colocar dentro do forno, pra ela ficar ali, ou quando ela dobrar o tamanho. Porque se você tiver numa região que for mais calor, então esse processo vai ser um pouco mais acelerado. Onde for mais friozinho, demora um pouquinho mais. Então a medida é essa daí. A hora que ela chegar próximo de dobrar ali o tamanho dela, já tá pronto. Prontinho, gente, nossa massa. Já esperei aí 50 minutos. Deixei 50 minutinhos. Olha como que ela ficou. Ó. Ela já cresceu, olha como ela cresceu. Ó, ela tá... Agora nós vamos tirar aqui da nossa forma. E nós vamos levar aqui na bancada pra tirar esse ar dela e nós vamos abrir também, tá? Aí eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada pra ela não tá grudando, tá? Não vai ser muito não, só um pouquinho mesmo. Pra gente tá podendo rolar ela mais tranquilo. Então, o que eu vou fazer? No tamanho que ela tá aqui, eu vou abrir ela retangular. Então, eu já vou modelar ela aqui mais próxima do tamanho que eu preciso, pra eu passar o rolo e já ficar mais fácil aqui pra eu poder estar manuseando ela. Então, vamos lá. Pronto, abrimos aqui a nossa massa. Eu vou tirar aqui um pequeno excesso aqui, ó, só pra deixar ela bem quadradinha, pra ela ficar mais bonitinha. Ah, pronto, depois que a gente conseguiu aqui e abriu a massa, ela ficou toda bonitona aqui, ó, toda quadradinha, tá vendo? A gente deixou ela bem retangular, mais próxima possível aqui. Não deixou ela nem muito fina e nem muito grossa, tá? Pra quando a gente for fazer o acabamento, ela não ficar aqui mostrando tanto o recheio. Então, o que nós vamos usar? Eu separei aqui uma calabresa que eu já fritei ela ali na frigideira. E nós vamos começar aqui com um molho de tomate. Eu separei aqui 100 gramas de molho de tomate, pra gente tá forrando aqui essa base do nosso recheio. Pronto, a gente espalhou aqui o nosso molho. Aqui eu separei 350 gramas de mussarela já raladinha, tá? Então, nós vamos só picar a mussarela aqui
nessa massa. Pronto, a gente fez a base dela aqui. E eu separei aqui também a calabresa. Aqui tem 150 gramas de calabresa já fritinha. Então, eu vou agora fazer a disposição aqui dessas calabresas. Dá pra usar também aquela calabresa fininha, quem gostar mais também. Essa daqui é aquela que a gente usa pra fazer pizza. Vai ficar um pão bem recheadão mesmo, bem gostoso, bem temperadinho, vai ficar uma delícia. Agora, nós vamos aqui colocar mais uma camadinha aqui de queijo, mussarela por cima. Por que eu tô colocando 2 camadas de queijo? Que é porque quando a gente for virar e ele assar, ele não vai deixar a calabresa se misturar umas com as outras. Ela vai ficar presa no lugar, bem paradinha ali. Agora eu vou salpicar também um pouco aqui de bacon. Já fritei esse bacon também, eu deixei ele bem sequinho. Olha só pra vocês verem, pra ele ficar bem crocante, olha. E agora nós vamos colocar aqui, que é o segredinho, um pouco de requeijão cremoso aqui, ó, o culinário, na verdade. Esse daqui não é o cremoso. Esse aqui é um pouco de requeijão culinário, que ele não vai derramar. Não fica muito mole depois que a gente leva ao forno. E pra finalizar, vem um temperinho por cima aqui. Eu vou colocar um pouco de orégano e um pouco de pimenta do reino. Quem não quiser, não precisa colocar, tá? O tempero é a gosto. Pode substituir por algum outro tipo de tempero que mais gostar. Então, aí agora nós vamos fechar esse nosso pão recheado. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma volta aqui. Tá vendo? E vamos dar aquela apertadinha. E aí, você viu que a gente deixou aqui um pouquinho em cada borda. Então, aí nós vamos fazer aqui, ó. Essa virada aqui. Dos 2 lados. Vamos dar aquela apertadinha aqui na massa, também mesma coisa. E vamos dar mais uma volta. Sem deixar ela abrir. Vai segurando ali, pra ele segurar bem o recheio lá dentro. Vai ficar muito recheado esse pão, viu? Bastante mesmo. E agora, a última volta. Deu o limite aqui da minha bancada. Olha esse pão, como que ele ficou. E aqui embaixo, ele vai selar, aqui, ó. Embaixo aqui ele vai selar, onde que ele fechou, deu o fechamento aqui com o outro lado. E agora nós vamos levar na forma. Prontinho, meu povo, olha só como que ficou. Aqui ficou certinho, eu coloquei ele aqui na diagonal, que essa forma minha aqui, ela é grande. Se vocês tiverem alguma que seja menor, você pode dividir a massa, fazer e completa ali com 2 pãezinhos, que vai render 2 unidades. Eu já fiz uma grandona aqui, e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos finalizar, nós vamos fazer uns cortezinhos nele aqui, ó, na massa, tá? Bem assim na diagonal mesmo. Pra ela ficar bem bonitinha quando a gente terminar de assar. E o que nós vamos fazer? Eu peguei aqui, eu quebrei um ovo inteiro aqui, a clara e a gema. E nós vamos dar uma pinceladinha aqui por cima para ele assar e ficar aquele pão bem bonito, bem coradinho, bem gostoso. E enquanto isso, eu já deixei o meu forno ali, ele já tá pré-aquecendo, tá? A 180 graus, já tem uns 10 minutinhos ali.
Então a gente já deixa ali para poder já o pão, a hora quando ele chegar, ele crescer e ficar bem bonito, já chegar num ambiente bem quentinho, bem propício ali para ele estar se desenvolvendo e assando. Aí nós vamos deixar ali esse nosso pão cerca ali de 40, 45 minutos. Agora, olha, nós vamos finalizar aqui, eu vou só picar um pouco de orégano em cima. Você pode colocar gergelim, que fica uma delícia, fica muito bonito também, tá? Coloquei orégano aqui. E agora nós vamos levar ao forno a 40, 45 minutos a 180 graus. Ou até ele chegar numa coloração em cima, que já tá prontinho. Prontinho, gente, nosso pão recheado ficou pronto. Olha que maravilha que ficou esse pão, super recheado de calabresa, bacon e queijo. Olha que delícia que ficou. Olha a quantidade de queijo. Olha pra você ver. O que não faltou aqui foi queijo e foi recheio, viu, gente? Olha que delícia. Nessas 3 partes aqui, eu tirei esse pedaço aqui do meio pra vocês verem, olha só. Puro queijo. Olha pra vocês verem. Aqui, ó, vai descendo aqui, como a gente fez, como se fosse um enrolado, né, da massa. Ela assou todinha por dentro. E aqui fica todo envolvido o recheio em toda a massa. Aqui o queijo foi saindo aqui por cima, ó. E aí eu liguei a parte de cima, a gente deu uma gratinada nesse queijo por cima. Ele fez essa casquinha douradinha aqui, mas ficou um espetáculo esse lanche maravilhoso aqui. Vocês têm que fazer em casa esse lanche que fica uma delícia. E quem já tá cansado aí de ficar comendo sanduíche aí, pão com bauru, presunto e mussarela aí, ó, uma variação super legal aí, super saborosa para fazer. Dá um gosto maravilhoso aí de pizza de calabresa. Que delícia, né? Então, quem gostou de mais essa receita, deixa um like para nós, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí das notificações e acompanhe, gente, que toda semana tá saindo receita super legal. Então, até os próximos vídeos e até as próximas receitas.